Fala galera, aqui é o Drake, e se você vivesse em um mundo pós-apocalíptico e encontrasse o traje de um super-herói, o que você faria? Esse garoto não imagina onde uma perseguição de bicicleta vai levá-lo. Começamos num futuro pós-apocalíptico, descobrindo que uma chuva ácida destruiu a Terra, deixou a água tóxica e congelou tudo num inverno nuclear. A humanidade, que já estava no limite, passou a lutar por qualquer chance de sobreviver, e várias guerras explodiram pelo mundo. Mas o curioso é que esse futuro acontece no distante ano de 1997. No meio desse caos vive um garoto conhecido apenas como The Kid, e ele é um jovem fissurado por histórias em quadrinhos de super-heróis, que passa os dias vivendo sozinho, caçando qualquer coisa que possa ter algum valor para trocar. Em uma dessas buscas, o Kid acaba tendo sorte e encontrando alguns objetos de valor praticamente intactos numa enorme montanha de lixo. Mas ele também se depara com algo assustador, cabeças cravadas em lanças, deixando claro que aquele lugar era perigoso e que não seria uma boa ideia voltar lá. Depois disso, o garoto segue pedalando de volta para a fábrica abandonada onde vive, e no caminho aproveita para fazer algumas manobras com a bicicleta, como se fosse um atleta de BMX fazendo um lindo passeio. Já na fábrica, o Kid esconde a bicicleta embaixo de uma lona e entra no seu esconderijo, onde põe um chiclete velho na boca e pega um Walkman que encontrou, colocando uma fita cassete para tocar. Ele então fica curtindo a vibe do som enquanto dá uns retoques no seu capacete e observa a sua coleção de revistinhas. O Kid também pega dois martelos que achou em algum momento e os prende com fita adesiva, transformando aquilo numa arma improvisada de dois gumes. De repente, um sinal que ele mesmo montou dispara, avisando que algum animal caiu na sua armadilha. Aí, ao ir checar, o Kid encontra um rato mutante preso na gaiola, e o bicho ataca e chega a machucar o seu rosto, mas acaba sendo finalizado rapidamente com o golpe certeiro do martelo de dois gumes. Depois disso, o Kid volta a pedalar para um outro ponto da cidade, querendo trocar as bugigangas que tinha conseguido. E esse local é cheio de figuras estranhas e nada amigáveis, mas era o único lugar onde ele podia conseguir alguns suprimentos. Lá o jovem acaba assistindo a uma disputa de queda de braço, que termina com a vitória de um cara chamado Frederick, um homem com marra de cowboy que nada mais é do que o bambambão do pedaço. O Frederick é o atual campeão de queda de braço, e por isso ele é respeitado por todos, como se fosse um xerife local. Já o desafiante, que tinha perdido a disputa, é obrigado a ouvir o aviso nada amigável de que era melhor se comportar dali pra frente se não quisesse encrenca, e o cara acha melhor baixar a bola. O Kid, sem se importar muito com a disputa, vai direto encontrar o Skeletron para vender as coisas que tinha achado. E assim que vê o machucado no rosto do garoto, o homem demonstra uma preocupação rápida, achando que alguém tinha feito aquilo. Mas ao saber que foi só um rato mutante, o Skeletron solta um comentário debochado, dizendo que era um milagre o garoto ainda estar vivo naquele mundo destruído. O Kid, por sua vez, deixa o comentário passar sem resposta e mostra o que trouxe. Em troca, ele recebe alguns itens, incluindo uma garrafa de água, que o jovem reclama que não parecia ser muito boa pro consumo, mas como não tem escolha, o Kid acaba aceitando. E pra melhorar um pouco a troca, o Skeletron ainda coloca uma revistinha de super-herói no pacote. Aí ao sair, o Kid esbarra justamente no Frederick. O homem não gosta nem um pouco, porque segundo ele, o garoto invadiu o seu espaço pessoal e já começa a intimidar o Kid. Mas a conversa é cortada quando alguém aparece avisando que o irmão do Frederick desapareceu, assim como várias outras pessoas antes dele. O Frederick então fica bolado e parte imediatamente para resolver essa situação, esquecendo completamente do Kid. Enquanto isso, descobrimos que o irmão dele está preso dentro de uma piscina vazia nas mãos do Zeus, o vilão que domina aquela região. E o Zeus faz questão de debochar do Frederick antes de mandar um capanga mascarado acabar com o prisioneiro, usando uma marreta improvisada para executar o golpe fatal. Longe dali, o Kid está concentrado na revistinha de super-herói que ganhou, sobre um tal de Turbo Rider, mas logo vem a decepção. Uma das páginas está rasgada, impossibilitando ele de ler o diálogo até o fim. Com isso, o garoto fica frustrado, resmungando para si próprio, pois não tinha como saber como a história termina. É nesse momento que surge a Apple, aparecendo do nada e comentando que também achava aquele gibi incrível. Aí, o susto é inevitável, e a garota, com um jeito todo excêntrico, pergunta se ele quer ser seu amigo. No reflexo, o Kid concorda, ainda tentando entender a situação. Ela então coloca uma pulseira azul no braço dele, e sem cerimônia, vai até o corpo de um homem que já devia estar morto há bastante tempo. Ali, ela diz que o cara não precisava mais ser seu amigo, porque tinha encontrado um outro, e se despede do cadáver. E aproveitando que a Apple estava distraída com o corpo, o Kid sobe na sua bicicleta e foge dali. De volta à fábrica onde mora, o rapaz percebe que a pulseira começa a emitir um barulho estranho e um brilho azul. E aí, quando tenta tirá-la, ele leva um choque forte e desmaia. Nesse momento, o Kid sonha com uma lembrança da sua infância, no caso da mãe consertando uma bicicleta, dizendo que um dia ele teria que aprender aquele ofício. Mas como a criança que era, o pequeno Kid nem estava prestando atenção ao que ela falava, ocupado demais com um brinquedo que mostrava imagens do seu super-herói favorito. Então a cena muda, e alguns vilões aparecem, e entre eles vemos uma figura se aproximar com uma caveira presa na frente de uma bicicleta. A mãe então grita e o sonho se desfaz. Aí, o Kid acorda e se assusta ao ver a Apple bem ali, dentro do seu esconderijo. Ela então explica que o encontrou por causa da pulseira, e ele questiona como fazia para tirá-la, mas a Apple avisa que era impossível fazer isso. A moça também diz que preparou o café da manhã dele, e
manda o Kid comer uma tigela de cereais. Desconfiado, o garoto se recusa a comer, pensando que ela poderia ter envenenado a comida, mas logo percebe que não havia maldade na jovem, ela só queria companhia. Enquanto isso, a Apple começa a mexer em tudo, inclusive no brinquedo do sonho de quando ele era pequeno. Aí o Kid fica incomodado e tenta colocá-la pra fora, mas no fim sente pena e deixa que ela fique, com a condição de que não mexa em mais nada. Mais tarde, o Kid prepara a bicicleta e diz que vai sair pra procurar mais coisas pra trocar por suprimentos. E a Apple, bastante empolgada, pede pra ir junto e ele tenta recusar, alegando que não tinha espaço na bike, mas ela logo aponta pra uns suportes que ele poderia instalar e encerra a discussão. Porém, pra ela poder sair com o Kid, ele explica uma lista de regras que deveriam ser seguidas à risca. E elas são: sempre carregar uma garrafa de água durante as buscas, nunca entrar na zona perigosa, mostrando inclusive os desenhos que fez sobre o lugar, manter sempre um veículo pronto pra fuga, e por último, evitar contato com outras pessoas o máximo possível, principalmente com pessoas suspeitas. Enquanto isso, em outra parte do território, o Frederick e a sua gangue seguem procurando pelo irmão desaparecido. Eles param um momento pra se aliviar, e um cara sem noção para ao lado do Frederick pra fazer o número 1 também, irritando ele e fazendo o cowboy empurrar o homem pra longe. Mas é aí que o capanga mascarado aparece na surdina com o seu grupo. Ele surpreende os homens do Frederick e em pouco tempo todos da gangue são mortos, e o cowboy é levado como prisioneiro. Mais tarde, ele é colocado diante dos Zeus, e o Frederick não perde a chance de provocar, debochando do fato do vilão ter apenas um olho. O Zeus não reage ao deboche, mandando que ele enfrente o mascarado numa queda de braço. Nesse caso, o perdedor teria a mão atingida por lâminas e chamas. Aí, o Zeus prepara uma apresentação grandiosa, querendo que as chamas fossem um espetáculo à parte, mas na hora sai só um fogo fraco, o que deixa o vilão furioso, e ele desconta a raiva no capanga responsável pelo efeito. Então a disputa logo começa, e o Frederick, usando um truque, distrai o mascarado e o derruba. Em seguida, ele aproveita o momento para acabar com os outros capangas, e ainda ataca o Zeus, repetindo a provocação sobre o olho. Só que nessa hora, o mascarado se recupera, e num golpe seco, decepa a mão do Frederick. Aí, o sangue jorra enquanto o Zeus devolve a provocação, dizendo que agora o cowboy só tinha uma mão. Enquanto isso, o Kid e a Apple estão conversando, quando o jovem fala que ela precisava de um capacete e de uma bicicleta própria. Logo, eles convenientemente encontram um capacete no corpo de um morto, que tá dentro de um carro abandonado. Só que quando o Kid vai pegar o objeto, ele se assusta com uma cobra, mas a Apple, sem hesitar, simplesmente pega o capacete e o coloca na cabeça. Impressionado com a coragem dela, ou pensando que só era loucura mesmo, o garoto ainda improvisa uma arma pra moça, o que deixa a Apple animada, como se tivesse recebido o melhor presente do mundo. Logo depois, ela puxa uma brincadeira de pega-pega, correndo e rindo pelo lugar, e o Kid entra na onda. Mais tarde, o Kid está fazendo um desenho da jovem enquanto ela brinca como se fosse uma criança, quando a Apple se aproxima dele e quase percebe isso, mas o rapaz esconde o desenho e puxa um assunto rapidamente. Nesse momento, a Apple conta que vinha do outro lado do lixão, na zona proibida, e que seu antigo parceiro, o homem que ela havia deixado pra trás, era um caçador de água. E enquanto a moça fala, fica claro que os dois estão sendo observados por alguém à distância. O Kid então decide mostrar pra ela o seu brinquedo de infância, que não tinha só imagens de super-heróis, mas também de dinossauros. A Apple fica encantada com aquilo, e até surge um clima entre os dois. Meio forçado, mas acontece. De repente, ela é capturada por uma rede lançada por um homem usando um chapéu no estilo chinês, que cobria o seu rosto. E antes de ser levada, a Apple grita pro Kid fugir, e ele sem pensar duas vezes obedece, pedalando o mais rápido que pode. O vilão então parte atrás dele, iniciando uma perseguição de bicicleta. E em meio à fuga, numa cena um tanto desajeitada, o Kid perde o controle, cai, e quando se levanta percebe que tá pisando em uma espécie de tampa no chão. A tampa então logo se abre, e ele despenca pra dentro de algo que parece uma nave. Aí o perseguidor se aproxima do local, mas não encontra sinal do garoto, e nem vê a tal tampa no chão, só a bicicleta caída. Ele então acha que o Kid simplesmente sumiu do nada, e sem pistas, decide encerrar a caçada e ir embora. Dentro da nave, o Kid observa um estranho objeto violeta emitindo raios, e movido pela curiosidade, ele toca na esfera, e de repente tudo se ativa. As luzes da nave se acendem e uma gravação começa a rodar. Nessa transmissão, um militar explica que precisavam acabar com as máquinas a qualquer custo, e que o soldado a bordo daquela nave era a última esperança da humanidade. E explorando o lugar, o Kid encontra um esqueleto usando o traje do seu herói favorito, o Turbo Rider. Animado, ele pega todo o equipamento, veste o uniforme e percebe que a armadura não é só estética. Ela permite lançar rajadas de plasma pelas mãos, e vem com várias outras funções. Aí com esse novo poder, ele decide que vai resgatar a Apple. Por isso, o rapaz pega os equipamentos dela e parte atravessando a zona proibida. Do outro lado, o Kid encontra o homem do chapéu no estilo chinês, e exige saber onde a Apple está. Sem responder, ele simplesmente lança a sua mão em direção ao garoto, pois aquela coisa também era a sua arma secreta. O Kid então reage rápido, atira com um canhão de plasma e o inimigo simplesmente explode no ato. Enquanto isso, a Apple está presa dentro de uma piscina vazia junto com o Frederick e mais um homem, pois o chinês era um dos capangas dos Zeus. Ali, os três aguardam o pior enquanto
enquanto o Zeus faz um discurso, explicando que o corpo humano é formado em grande parte por água, e por isso ele criou uma máquina capaz de transformar partes do corpo em água potável. Era exatamente esse destino que aguardava os forasteiros, caso eles perdessem o confronto contra os seus gladiadores. Nesse momento, o Kid aparece e interrompe a cena, dizendo que era um super-herói e estava ali para salvar a garota. Aí, a reação é uma gargalhada geral, e o Zeus, se divertindo, manda que ele mostre seu superpoder ali mesmo então. Por isso, o Kid tenta atirar, mas nada acontece, porque o traje ainda estava recarregando depois de mandar o China pelos ares. Como resposta, ele é jogado dentro da piscina junto com os outros prisioneiros, onde teria que lutar pela vida ou viraria água para a gangue dos Zeus. Lá o Kid reencontra a Apple e devolve para ela a arma improvisada que havia ficado para trás, deixando a moça muito feliz. O Frederick então sugere um plano para enfrentar os inimigos, mas antes de qualquer sinal, a Apple, empolgada, parte para cima sozinha, e a ação precipitada acaba servindo como sinal verde pro resto atacar também. Aí a luta começa, e o cara sem nome corre para o combate, tropeça no próprio pé e golpeia um olho sem querer querendo, e por conta do vacilo ele é morto na hora. Enquanto isso, um dos vilões arremessa uma lâmina contra o Kid, mas ele consegue rebater e acertar um dos espectadores. Em seguida, o garoto entra num duelo de espadas com o cara e troca alguns golpes com ele. Só que a Apple intervém mordendo a perna do adversário, abrindo espaço para que o Kid acerte parte da cabeça dele e arranque o membro fora. Do outro lado, o Frederick recebe um golpe no braço já decepado, mas reage usando o capacete que voou junto com a cabeça do outro vilão e crava ele no rosto do oponente. Aí, um breve clima volta a surgir entre o Kid e a Apple, mas é interrompido pelo último inimigo. O garoto então reage rápido e acerta o homem bem na testa, derrubando-o. O Zeus, aparentemente impressionado, parabeniza o grupo pela vitória. O Kid pensa que isso significaria liberdade, mas o vilão nega e atira contra a Apple a sangue frio. Logo depois, o capanga que havia levado o golpe na testa retorna do nada e agarra o garoto. É nesse momento que o traje finalmente carrega por completo e o Kid dispara, desintegrando metade do corpo do captor. O impacto da explosão deixa todos surpresos e o Kid mira no Zeus, mas o mascarado dispara contra ele. A Apple, que ainda estava viva, se joga para salvar o garoto e o disparo do Kid erra o alvo, acertando a borda da piscina, abrindo um buraco por onde os três conseguem escapar. Logo depois, o Frederick decide seguir seu próprio caminho, separando-se do casal. Mais tarde, o Kid tem um sonho que o leva de volta ao dia em que a sua mãe foi morta. Dessa vez, ele vê claramente que foi o Zeus quem a capturou. O choque então o desperta, e ao abrir os olhos ele encontra a Apple folheando o seu caderno. A moça logo vê o desenho que o Kid tinha feito dela no outro dia, e sorri. E enquanto o Kid continuava meio atordoado, o garoto ouve a Apple elogiá-lo por ter ido salvá-la. Ele tenta minimizar aquilo, dizendo que só estava tentando ser o Turbo Rider, e a moça responde que o rapaz estava mais pra Turbo Kid, porém garante que mesmo assim ele estava se saindo muito bem. Aí o clima muda quando o Kid se lembra que ela tinha levado um tiro. Ele então olha pra ferida e descobre que a Apple é na verdade um robô. A revelação surpreende, mas percebendo que ela não era como os outros robôs hostis, ele logo relaxa. Eles continuam a jornada, até que a Apple percebe algo errado. O biotransmissor dela foi danificado. Isso significava que a sua energia estava acabando, e que em pouco tempo ela iria desligar para sempre. A jovem ainda mostra um marcador no braço, onde cada coração apagado indicava menos energia restante. Por isso, o Kid não perde tempo e decide encontrar uma solução. Eles acabam cruzando com o Skeletron, que estava fugindo dali depois de prever problemas por causa do que aconteceu com o irmão do Frederick. E o garoto pede ajuda para conseguir outro biotransmissor, mas o Skeletron se recusa a ajudar sem um pagamento. Sem pensar duas vezes, a Apple tira o elástico que usava na testa e oferece a ele em troca da informação. E o homem aceita, dizendo que era apenas porque queria ajudar o Kid. Então ele revela que ao norte, na rodovia 64, existia um cemitério de robôs, onde ele talvez poderia conseguir o tal transmissor. Porém, o Skeletron não garantia nada, e essa era toda a informação que tinha. Antes de ir, o Kid ainda avisa o Skeletron sobre como o Zeus produzia a água que eles bebiam, mas o homem não acredita e bebe um pouco da garrafa que tinha com ele. Assim, o Kid e a Apple seguem pela estrada em suas bicicletas, pedalando em direção ao cemitério de robôs. Só que mais à frente, a moça perde força e desaba no chão. Por sorte, é apenas o modo de economia de energia que tinha sido ativado. Enquanto isso, o Skeletron não tem a mesma sorte. Ele é capturado pelo capanga mascarado e levado até o Zeus. Lá o vilão exibe um método de tortura grotesco. As tripas do Skeletron são presas ao pneu de uma bicicleta. Aí, o Zeus exige que ele revele onde o Kid e a Apple estão, dizendo que sabia que eles tinham se trombado por causa do elástico da garota encontrado com ele. Apavorado, o Skeletron entrega a informação, confirmando que eles estavam indo para o cemitério de robôs. E mesmo assim, o Zeus ordena que o capanga pedale, arrancando as tripas do homem até o fim. De volta à estrada, a Apple desperta e percebe que o Kid a colocou perto de uma fogueira e preparou comida. Com fome, ela se aproxima e pega a janta da mão dele. O garoto então pergunta se robôs podiam comer, e ela explica que sim, assim como dormir e fazer praticamente tudo o que um humano faz, justamente para se misturar sem levantar suspeitas. Ela ainda acrescenta que ninguém gostaria de saber que o próprio melhor amigo é um robô. Aí o Kid responde dizendo que gostava da ideia de ter uma melhor amiga robô, e que ela provavelmente
realmente tinha habilidades incríveis. A Apple então confirma que tinha e decide ensiná-lo a lutar, e não pega nada leve. Ela golpeia o rapaz repetidas vezes, enquanto lembra que é importante conhecer os pontos fracos de um adversário humano. Mais tarde, eles se deitam juntos para observar o céu, e o Kid conta que a sua mãe dizia que quando alguém morre, se torna uma estrela, e que seus pais provavelmente estavam lá em cima, olhando por ele. O rapaz também fala que nunca tinha se aberto com alguém para falar dos pais antes, e surge novamente um clima entre os dois, e eles quase se beijam. Mas o momento é interrompido quando a Apple vomita a comida em cima do garoto, encerrando a cena de forma abrupta. Pela manhã, o capanga mascarado surge por ali, e o Kid e a Apple tentam se manter escondidos, mas a barra de vida dela chega em um coração, e o seu marcador apita bem na hora, denunciando a posição deles, e começa uma perseguição de bicicleta. Essa fuga termina na beira de um precipício com um lago tóxico no fundo, e encurralado, o Kid reage rápido, dispara e elimina 2 vilões, mas erra o tiro contra o mascarado, que claramente não é um simples figurante para ser derrotado assim. E o inimigo responde lançando uma lâmina certeira que arranca a cabeça da Apple. Desesperado, o Kid tenta segurá-la e acaba caindo junto da amada no barranco. Na queda, ele perde o braço com um canhão de plasma, mas por sorte eles não caem na água. Então, o garoto pega a cabeça da Apple, dizendo que daria um jeito de salvá-la, e atravessa um lugar tomado por uma fumaça tóxica. Os dois passam por uma área cheia de estátuas de dinossauros, entrando finalmente no cemitério de robôs. Lá, o Kid fala desesperado que não podia perdê-la, pois não queria voltar a ficar sozinho, e improvisa para recolocar a cabeça da Apple em um corpo descartado, usando fita adesiva para mantê-la no lugar, antes de desmaiar. No inconsciente, ele revive o dia em que perdeu os pais. Um dia, o Zeus chega pedindo água para eles como quem não quer nada. Ao receber, ele joga o líquido fora, e diz que aquelas terras eram dele, exigindo saber onde o pai do Kid havia conseguido aquela água. O homem se recusa a falar, e o mascarado começa a afogá-lo no próprio galão. A mãe do Kid reage com uma martelada, mas é arremessada para longe. O Zeus então se aproxima para matar o pai pessoalmente, mas a mãe do Kid surge com uma besta. Ele afirma que aquilo não mudaria nada, mas ela responde que então seria um fim memorável, e dispara, atingindo um dos olhos do vilão. Em seguida, o mascarado atira nela, e sem piedade, finaliza o pai do Kid. Aí quando os dois vilões se preparam para finalizar a mulher, o pequeno Kid sai do esconderijo e aponta uma arma para eles. Só que a arma era de brinquedo, e ele foge, deixando a mãe para trás, e o Zeus a mata brutalmente com um taco de golfe. E convencido de que o garoto não sobreviveria naquele mundo, o vilão o deixa ir. De volta ao presente, o Kid desperta sendo carregado na bike do Frederick, que também havia ido ao cemitério em busca de uma nova mão. Aí, o Frederick informa que a Apple não tinha mais salvação, e propõe que o garoto se junte a ele para se vingar dos Zeus. Depois, o cowboy mostra que tinha pego um explosivo no cemitério, e o Kid sem hesitar aceita a proposta. Então, o Kid e o Frederick finalmente se encontram frente a frente com os Zeus e toda a sua trupe. E o vilão do nada percebe que o garoto é o mesmo que havia deixado escapar anos atrás, e dá uma debochada. O Frederick então ativa um dispositivo, e a pulseira do Kid emite um sinal. Nesse momento, a Apple desperta, pega uma cabeça de unicórnio e parte correndo atrás do amado. Enquanto isso, o Zeus declara que aquele seria o fim do garoto, e o Kid, lembrando da mãe, repete que aquele fim seria memorável, como ela havia dito anos atrás. Logo a batalha começa, intensa e sangrenta. O líquido vital dos inimigos se espalha por todos os lados, e o Kid junto com o Frederick vão eliminando capangas enquanto avançam. Em certo momento, uma das capangas do Zeus parte com força contra o Kid, que recebe uma surra pesada. Por isso, ele rasteja até o artefato explosivo que o Frederick tinha trago, e vendo que faltava pouco para ele explodir, se prepara para a explosão, mas o dispositivo falha, deixando-o vulnerável. É nesse momento que a Apple aparece, usando a cabeça de unicórnio como arma e derruba a capanga. O Kid então se anima ao vê-la novamente, e ela devolve para ele o braço que lançava plasma, que o rapaz havia perdido na queda do precipício. Mas antes que pudessem fazer algo mais, o Zeus dispara contra a Apple. O Frederick, enfurecido com aquilo, grita com o vilão e recebe um tiro também. Aí, o Zeus vai até o Kid e larga o dedo no garoto. E enquanto o Zeus se distrai mostrando pros capangas que é assim que se faz, o Kid se levanta e dispara plasma nele. Mas diferente dos outros inimigos, o Zeus não se despedaça, e o Kid parece não reparar nisso. Ele continua disparando e elimina os outros vilões, mas o último escapa correndo, cheio de medo. Aí a Apple religa novamente, e vê o capanga mascarado ir até ela com uma serra no lugar da mão. O Kid tenta atirar, mas o seu traje está descarregado de novo. Rapidamente, ele percebe um guarda-chuva caído, algo que provavelmente um dos capangas do Zeus usava como arma, e acerta o mascarado com ele. Depois abre a sombrinha e lança pedaços do mascarado pelos ares. O Kid então usa o guarda-chuva para proteger ele e a Apple da chuva de sangue, e nesse instante eles dois se beijam ali de baixo. Só que a confusão ainda não tinha acabado, pois o Zeus se
levanta, revelando que na verdade é um robô maligno. Aí ele dispara um raio de energia pela boca, atingindo o Kid. Mas em vez de incapacitar o garoto, o ataque recarrega o traje. Assim, o Kid chuta o explosivo para próximo do vilão e dispara contra ele, causando uma enorme explosão que destrói os Zeus de uma vez por todas. A explosão quase leva o rapaz herói também, mas a Apple protege o Kid. Só que isso faz com que ela vá de base definitivamente. E antes de partir, ela se despede do amado e manda o garoto olhar pro céu, onde estaria. Aí vemos que a explosão fez surgir uma enorme rachadura no solo e uma nascente de água potável jorra dali. Algum tempo depois, o Kid enterra a Apple como uma humana e o Frederick mostra que sobreviveu ao tiro, pois ele atingiu apenas o seu ombro. O cowboy então fala que a água que o Kid descobriu salvaria muitas vidas e se despede do garoto, que decide seguir seu próprio caminho, explorando o que restou do mundo. E encerramos com o Kid pedalando sozinho, deixando pra trás tudo o que passou e começando uma nova jornada. Fala galera, qual super-herói vocês gostariam de ser? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.